Novamente, boa tarde a todos. Quero cumprimentar Dom Gregório, quero parabenizar o Jair e a Daniele pela excelente apresentação, mostrando uma realidade bem diferente dos arquivos eclesiásticos, né? Trabalhei anos no Arquivo Nacional, não sou arquivista, mas acompanhamos essa enorme dificuldade que vocês têm, e concordo quando o Jair diz que a documentação das igrejas é uma documentação que já nasce permanente, né? Temos um cuidado, porque é uma documentação basicamente sobre saúde, né? Sobre a parte social. É uma documentação riquíssima que precisa ser preservada para a pesquisa histórica, né? Quando a gente fala das doenças e tudo mais, sobre a própria cultura da população e tudo, né? Então, quero parabenizá-los e realmente, se eu puder, de alguma forma, contribuir, mas eu acho que eu vou decepcioná-los, de certa forma, porque hoje o enfoque da minha apresentação é um pouco diferente. De fato, eu trabalhei desde a década de 1990, eu conheci Celina Coelho ainda no Arquivo Nacional, que foi a nossa arquivista da Irmandade da Candelária, e eu acompanhei o trabalho da Celina, e essa minha apresentação, de certa forma, é uma homenagem a essa querida arquivista, dela tirar de uma situação absolutamente, como é que eu posso dizer, de penúria, né? Aquele arquivo da Candelária. E um arquivo preciosíssimo e valiosíssimo, e ela, anos a fio, trabalhando, conseguiu colocar aquele arquivo numa condição de referência para as outras instituições, né? O trabalho de organização, de conservação, de manutenção das condições de preservação. Então, está aqui a minha homenagem à querida Celina, que recentemente se aposentou, deixou um também querido arquivista, o Djavan, que vai falar depois sobre o trabalho na Irmandade. De fato, durante muitos anos, eu trabalhei com a parte de conservação, tanto preventiva como curativa, de documentos da Irmandade da Candelária. Cuidamos das correspondências, das atas da mesa administrativa, de uma série de documentos, tanto da Irmandade, menos da própria igreja, mas a documentação que eu me dediquei, que me pediram, foi relativo à documentação da Irmandade. Mas o tema de hoje, ele está focado num outro viés da coleção, que são as coleções de arte que a Irmandade acumulou ao longo da própria construção da igreja e de trabalhos relacionados à preservação de um acervo artístico, no caso do acervo em papel que eu cuidei. Eu vou abrir o share screen, porque eu gostaria de apresentar o PowerPoint. Tá bem? Vamos ver se funciona, né? Eu tenho esse texto que está aberto. Eu acho que é esse. Tem vários aqui abertos. Ai, meu Deus. A senhora agora pega e coloca diretamente no PowerPoint. É assim mesmo. Procura a sua apresentação aberta. Eu vou só conferir se essa documentação se refere... Tá certo. Eu acho que sim. Vou percorrer um pouquinho esse PowerPoint, só para ter uma ideia
do que se essa é a última versão. Tá certo. Desculpa, gente, eu fazer isso com vocês. Tá? Bom, agora eu vou entrar no modo apresentação ou deixo ele pequeno assim? Para vocês, eu acho que o modo apresentação é mais interessante. Porque isso, apresentação. A imagem. Pronto. Bom, eu vou tratar hoje, então, sobre a restauração dos estudos em carvão de João Zeferino da Costa para duas obras, as pinturas do teto da nave central da Igreja da Candelária e dos vitrais. Na verdade, os documentos, que na verdade são documentos, né? São os desenhos originais em tamanho real para essas pinturas, como eles foram encontrados e como a gente resgatou esse acervo. A Irmandade contratou João Zeferino da Costa, ainda como estudante, vivendo em Roma, para pintura de 6 quadros do teto da nave central. Cada quadro desses mede 5 metros de largura e 7,5 de comprimento. E os desenhos em tamanho real foram executados em carvão. Mas eu vou mostrar agora para vocês todos devem conhecer, essas cenas. Cada quadro desse tem essa dimensão, né, de 5 de largura e 7,5 de altura. Do que eles tratam? Tratam a história de um casal que vem da Espanha, que, ao se deparar com uma tempestade no mar, pede a Nossa Senhora da Candelária e acaba se salvando e chegando, então, ao Rio de Janeiro, promete construir uma pequena igreja. Então, nós temos os painéis da partida desse casal, a tempestade, a chegada, o voto cumprido, que é a edificação da igreja, e mais tarde a pedra inaugural e a inauguração da igreja atual. Então, são todas essas cenas. Essas cenas eu consegui pela internet, essas imagens, que nelas a gente tem melhor visão dos detalhes das pinturas, né? A partida, a tempestade, a chegada, o voto cumprido, que é a construção da ermida, né? O lançamento da pedra fundamental para essa igreja, essa nova igreja, que a última imagem, o último quadro é sobre a inauguração da igreja. Nós encontramos, em 2007, quando estávamos cuidando da desinfestação do acervo de documentos na sobreloja da Igreja da Candelária, encontramos um rolo grande que continha documentos, e não se sabia, de fato, com certeza, do que se tratava. O material estava extremamente frágil, à medida que se manuseava, o papel se quebrava com muita facilidade, então me foi pedido que eu, com cuidado, conseguisse abrir e descobrir do que se tratava, né? Ao iniciar a abertura, nós verificamos a assinatura de João Zeferino da Costa, sendo esses os desenhos originais, então, para aquelas pinturas, né? Desenhos de altíssima qualidade, de
detalhes impressionantes, uma qualidade de desenho, uma pena o estado de conservação do papel já está em avançado processo de degradação. Eles foram executados, como eu já disse, em carvão, medindo 5 metros de largura, 7,5 de comprimento, e os desenhos eram compostos em faixas. Claro, naquela época não existia papel naquela largura para se fazer um desenho naquelas dimensões. Então, foram feitas 4 faixas, sendo que 3 faixas medindo 1,5 metro de largura, que era a largura máxima que se conseguia fabricar o papel naquela época, e uma faixa de 50 centímetros de largura. Então, o rolo, ao todo, para esses 6 desenhos, continha 24 faixas. Umas dispostas sobre as outras, quer dizer, uma grande pilha enrolada, né? À medida que abríamos esse papel, com maior cuidado que fosse, por ele estar extremamente enrijecido, principalmente a parte externa do rolo, os papéis se fragmentavam. Não tinha como pensar em alguma solução de umidificar, de fazer alguma coisa, porque era um bloco de papéis, né? Não havia possibilidade de umedecer, de molhar um bloco e esperar que ele se abrisse com maior facilidade. Então, fomos abrindo e verificando com detalhe, eu detalhei aqui um pequeno quadrado, que é exatamente esse pedaço aqui do desenho, né? Largura de 2,5 metros e altura de 7 metros. Nenhum ateliê, né? O meu é um pequeno ateliê de restauração, comportava isso. Eu tive que avançar o meu ateliê para a sala, com mesas de 6 metros, 6,5 metros e 7 metros de comprimento. Aqui nós temos um pequeno detalhe dessa faixa, né, que seria essa aqui, com exatamente a corrente que prendia uma das velas. Esse papel estava mais no meio, na parte interna do rolo, então esse papel estava em melhor condição, a gente vai ver isso depois no resultado da abertura e do tratamento que foi feito. Aqui, essa parte aqui, vocês conseguem ver? Conseguem ver essa parte? Esse quadrado em azul mostra exatamente o detalhe dessa parte inicial do desenho, né? Que depois subia mostrando os outros detalhes. Aqui, por exemplo, esse pedaço mostra o lançamento da pedra fundamental, esse pequeno desenho aqui, né? Mas já nesses desenhos, nesse início da abertura, quando eu comecei a observar, sabendo que já se tinha uma noção de que eram os desenhos da nave central, então eu procurei pela internet todas as possíveis imagens para conseguir identificar cada faixa e conseguir reunir as informações sobre cada desenho. Mesmo quebrados os papéis, a gente depois conseguiu reunir esses quadrados, esses retalhos, né? Alguns pequenos fragmentos ainda estão guardados e outros foram reunidos para identificar e verificar a integridade do desenho. Se vocês veem esse pequeno detalhe, uma quase imperceptível ali, um telhado, olha o detalhe, a fineza do detalhe que ele coloca nesse desenho, né? Que ele executa nesse desenho. Aqui as pessoas assistindo a essa cena de inauguração, que, na verdade, tem uma procissão.
Nós vamos ver a próxima imagem, aqui também da procissão, aqui uma mulher com pano da costa, que não aparece aqui, mas a gente vê o turbante dela, e aqui essas figuras que estão aqui representadas. Muito mais detalhes do que a gente pode ver com as imagens a tanta distância dentro da igreja, né? Então, um desenho de uma qualidade excelente. Aqui, uma cena já da mesma procissão, né, com as lanternas, aqui aparecendo essa lanterna. Então, a cada processo de abertura desse rolo, a gente foi conseguindo reunir novamente os fragmentos e aqui é uma amostra de como foram reunidos os fragmentos antes de um trabalho de desacidificação. Como o papel estava extremamente ressecado e quebradiço, ele estava com uma carga ácida muito elevada. E o primeiro procedimento para a restauração desses papéis foi a desacidificação, um tratamento químico com um produto alcalino que foi suavemente ou passo a passo impregnado por aspersão para neutralizar a acidez desses papéis, né? Uma vez reunidos, então, eles puderam ser consolidados sobre um novo suporte, que é um tecido preparado para esse fim, um tecido de rayon laminado com papel de seda por dentro, que a gente chama em conservação de Franconia, né? O papel, no momento que depois que ele seca, a partir desse tratamento com água e uma solução alcalina, além de ser extraído toda a acidez do papel, né? A solução, quer dizer, o resultado desse tratamento fez com que o papel voltasse a ter elasticidade. O papel consegue novamente se movimentar. Então, a partir daí, ele é consolidado sobre esse novo suporte, né? Que a gente chama mesmo de consolidação, né? Cada faixa foi consolidada. E aqui eu tenho as imagens que a própria Irmandade da Candelária conseguiu fazer com um fotógrafo do resultado de todas as faixas reunidas, formando novamente o desenho. Pelo menos, mesmo com todas esses fragmentos ainda por serem integrados, e mesmo que houve perdas, algumas ocorreram de fato, a gente tem a possibilidade agora, numa segunda etapa, de integrar um papel na mesma tonalidade e reconstituir o desenho. Esses são os que ficaram em pior estado. Mas vocês veem uma cena nesse detalhe aqui, do lado direito. São essas imagens. Olha, esses eram os papéis em melhor estado. Esses são os papéis que estavam em pior estado, e o pior estado era esse e esse. Essa cena aqui, eu reproduzi aqui um pouquinho mais ampliado, e vocês veem o detalhe dos desenhos, que não se perderam de fato. Algumas peças que terão que ser reencaixadas ali, mas o desenho está ainda com uma grande quantidade de informação e ele pode ser, então, harmonizado, reconstituído, né? Essa seria uma segunda etapa. Este trabalho levou 14 meses para fazer, vocês imaginam, né? Agora, o processo seguinte provavelmente vai ser um processo muito mais rápido, porque a parte pior já foi concluída, né? Agora eu vou falar, ainda tenho tempo, Márcia? Vou falar rapidamente também da restauração, de um outro processo de restauração, esse que foi finalizado, que foram os estudos para os vitrais da igreja, né?
Esses vitrais hoje sofreram vandalismo, né? Nós temos várias perdas, e para a restauração desses vitrais foi necessária a obtenção do desenho original, né? A mesma coisa que o Jair falou, a planta é importante para a reconstrução de um prédio, o desenho original é fundamental para a reconstrução desse vitral, né? Para a restauração dele. Então, esses desenhos se encontravam em melhor estado, mas também muito danificados. O desenho da Virgem mede 4,78 metros de largura, bem diferente do que a largura dos desenhos das pinturas da nave central, e, na verdade, o comprimento, né? E a largura 1,45 metros. E os desenhos dos anjos medem um pouco menos, 4 metros de comprimento, 1,25 metro e 25 de largura. São, na verdade, peças únicas. Aí já havia papel nessa largura suficiente para se confeccionar um desenho desses. Então, esse é o desenho da Virgem, uma grande perda do lado esquerdo, né? E essa perda, na verdade, ela era uma parte desse desenho que estava enrolado em um tubo metálico, e essa parte ficou agarrada no tubo por causa de um dano com umidade e ferrugem, né? Mofo, ferrugem, fez com que esse material não pôde ser solto imediatamente. Mas esse material ficou nessas condições e pôde ser restaurado e recolocado no desenho. Então, esse desenho depois, apesar de ter uma grande parte dessa cercadura aqui e da cercadura lateral que foi perdida, vocês veem aqui do lado direito a cercadura íntegra e do lado esquerdo a cercadura danificada, perdida, né? Então, parcialmente nós podemos recuperar, e uma outra parte foi reconstituída a partir do desenho original desse lado, né? Então, nós conseguimos fazer a mesma coisa, restaurar a parte química, com desacidificação do papel, para voltar à elasticidade e maleabilidade, né? Também dos anjos, eles foram abertos aqui ainda no chão da igreja, abrindo para conseguir uma primeira avaliação. E aí nós, depois de um tratamento químico de desacidificação, começou o trabalho de reconstituição, o que precisa ser feito, na verdade, para aqueles grandes desenhos da nave central, a reconstituição do suporte, com papel na mesma tonalidade, papel confeccionado à mão, na mesma tonalidade do papel original, né? E aqui já o desenho de reconstituição da parte esquerda que havia se perdido. Toda a parte da cercadura de baixo, que também, por sorte, essa parte da cercadura aqui era a mesma que tinha lá em cima, então pôde ser reconstituída integralmente, né? O desenho do manto estava íntegro até esse pedaço aqui, então houve a possibilidade de manter a integridade, a originalidade total. E aqui toda essa parte foi reconstituída, inclusive toda a cercadura do lado esquerdo. Aqui os anjos, em melhor estado, também tinham muito problema nas cercaduras. Foram reconstituídos com papel feito à mão, na tonalidade do original, e assim puderam agora ser usados para a restauração dos vitrais. Eu agradeço muito a paciência de vocês e depois, mais tarde, eu aguardarei as perguntas. Muito obrigada.